Parábolas de Jesus segundo Mateus. A parábola do semeador. Jesus contou: um homem saiu para semear sementes em seu campo. Enquanto lançava as sementes, algumas caíram à beira do caminho, e os pássaros vieram e comeram tudo. Outras caíram num terreno cheio de pedras, onde havia pouca terra. Essas sementes brotaram logo, mas, quando o sol apareceu, elas secaram, pois suas raízes eram muito rasas. Outras sementes caíram entre espinhos, que cresceram e sufocaram as plantas. Mas algumas caíram em terra boa, cresceram bem e produziram muitos frutos. Algumas 100, outras 60, outras 30 vezes mais do que foi plantado. A parábola do joio e do trigo. Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que plantou boa semente em seu campo. Mas enquanto todos dormiam, um inimigo veio e semeou ervas daninhas, joio, no meio do trigo, e depois foi embora. Quando o trigo cresceu e começou a dar espigas, o joio também apareceu. Os trabalhadores perguntaram ao dono: Senhor, não foi boa semente que o senhor plantou? Por que nasceu joio também? O dono respondeu: foi algum inimigo que fez isso. Eles perguntaram: quer que arranquemos o joio? Ele respondeu: não, porque ao tirar o joio, vocês podem arrancar também o trigo. Deixem os dois crescerem juntos até a colheita. Na época da colheita, direi aos trabalhadores: primeiro juntem o joio e amarrem em feixes para ser queimado. Depois recolham o trigo e guardem no meu celeiro. A parábola do grão de mostarda. Jesus contou outra história. O reino dos céus é como um grão de mostarda que um homem plantou em seu campo. É a menor de todas as sementes, mas, quando cresce, torna-se uma das maiores plantas do jardim e vira uma árvore, onde até os pássaros vêm fazer seus ninhos. A parábola do fermento. Jesus disse: o reino dos céus é como o fermento que uma mulher misturou em 3 medidas de farinha, até que tudo ficou levedado. A parábola do tesouro escondido. Jesus explicou: o reino dos céus é como um tesouro escondido num campo. Um homem o encontra, esconde de novo e, cheio de alegria, vende tudo o que tem para comprar aquele campo. A parábola da pérola de grande valor. Jesus continuou: o reino dos céus é como um negociante que procura pérolas preciosas. Ao encontrar uma pérola muito valiosa, ele vai, vende tudo o que possui e compra aquela pérola. A parábola da rede. Jesus disse: o reino dos céus é como uma rede lançada no lago, que apanha peixes de todo tipo. Quando está cheia, os pescadores a puxam para a praia, sentam e separam os peixes bons em cestos, mas jogam fora os que não prestam. Assim será no fim dos tempos. Os anjos virão, separarão os maus dos justos e lançarão os maus na fornalha de fogo, onde haverá choro e desespero. A parábola do dono de casa. Jesus disse: todo mestre da lei que aprende sobre o reino dos céus é como um dono de casa que tira do seu depósito coisas novas e coisas velhas. A parábola do servo impiedoso. Jesus contou: o reino dos céus é como um rei que quis acertar contas com seus servos. Trouxeram um que lhe devia uma enorme fortuna. Como não tinha com que pagar, o rei ordenou que ele, sua família e seus bens fossem vendidos para quitar a dívida. O servo se ajoelhou e implorou:
Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo. O rei teve compaixão, cancelou a dívida e o deixou ir. Ao sair, esse servo encontrou outro servo que lhe devia uma quantia bem menor. Ele o agarrou e começou a sufocá-lo, dizendo: "Pague o que me deve." O colega se ajoelhou e suplicou: "Tenha paciência comigo e eu pagarei tudo." Mas ele não quis esperar e mandou prender o homem até pagar a dívida. Os outros servos, vendo isso, ficaram muito tristes e contaram tudo ao rei. O rei chamou o primeiro servo e disse: "Servo mau, eu cancelei toda a sua dívida porque você me pediu. Você não deveria ter tido misericórdia do seu colega, como eu tive de você?" Indignado, o rei entregou o servo cruel aos torturadores até que pagasse tudo o que devia. Assim também fará o Pai Celestial com vocês, se não perdoarem de coração uns aos outros. A parábola dos trabalhadores da vinha. Jesus disse: "O reino dos céus é como o dono de uma plantação de uvas que saiu de manhã cedo para contratar trabalhadores para sua vinha. Ele combinou o pagamento com eles e os mandou trabalhar. Depois, ao longo do dia, ele saiu outras vezes e contratou mais gente, inclusive quase no final do dia. No fim da tarde, chamou todos para pagar. Aos que chegaram por último, ele deu o mesmo valor que aos que trabalharam o dia todo. Os primeiros reclamaram, mas o dono respondeu: "Amigo, não fui injusto com você. Não combinamos esse valor? Pegue seu pagamento e vá. Quero dar aos outros o mesmo que a você. Ou você está com inveja porque fui generoso?" A parábola dos dois filhos. Jesus contou: um homem tinha 2 filhos. Ele disse ao primeiro: "Filho, vá trabalhar hoje na vinha." O filho respondeu: "Não quero." Mas depois mudou de ideia e foi. O pai disse o mesmo ao outro filho, que respondeu: "Sim, senhor," mas não foi. Qual dos 2 fez a vontade do pai? Eles responderam: "O primeiro." Jesus então explicou que pessoas consideradas pecadoras estavam se arrependendo e crendo, enquanto os líderes religiosos, que diziam sim, não obedeciam de verdade. A parábola dos lavradores maus. Jesus disse: um homem plantou uma vinha, cercou-a, construiu um tanque para prensar uvas e uma torre, e arrendou para lavradores antes de viajar. Na época da colheita, mandou seus servos receber os frutos. Mas os lavradores espancaram, mataram e apedrejaram os enviados. Ele mandou outros, e fizeram o mesmo. Por fim, mandou seu próprio filho, pensando que respeitariam. Mas os lavradores mataram o filho para ficar com a vinha. Jesus perguntou: o que o dono fará? Responderam: destruirá os maus e arrendará a vinha a outros que lhe entreguem os frutos. Jesus explicou que os líderes rejeitaram o Filho de Deus, mas Deus daria seu reino a outros. A parábola da festa de casamento. Jesus contou: o reino dos céus é como um rei que preparou uma grande festa de casamento para seu filho. Ele mandou os servos convidarem os convidados, mas eles não quiseram vir. Mandou outros servos, mas alguns convidados ignoraram. Outros maltrataram e até mataram os mensageiros. O rei ficou furioso e puniu os assassinos. Depois, mandou chamar todos que encontrassem pelas ruas para a festa, bons e maus, até encher o salão. Mas, ao ver um homem sem a roupa apropriada de festa, o rei mandou tirá-lo dali. Jesus concluiu: muitos são chamados, mas poucos escolhidos. A parábola das 10 virgens. Jesus contou:
O reino dos céus é como 10 moças que foram esperar o noivo com suas lamparinas. 5 eram prudentes e levaram óleo extra. 5 eram descuidadas e não levaram. O noivo demorou, todas cochilaram. À meia-noite ouviram: o noivo está chegando. As descuidadas pediram óleo emprestado, mas as prudentes não tinham como dividir. Enquanto as descuidadas saíram para comprar, o noivo chegou, e as que estavam prontas entraram com ele para a festa. Depois, as outras chegaram, mas a porta já estava fechada. Jesus disse: vigiem, pois vocês não sabem o dia nem a hora. A parábola dos talentos. Jesus disse: o reino dos céus é como um homem que ia viajar e chamou seus servos. Deu a um 5 talentos, moedas, a outro 2 e a outro 1, cada um conforme sua capacidade. O que recebeu 5 negociou e ganhou mais 5. O que recebeu 2 também dobrou. Mas o que recebeu 1, com medo, enterrou o dinheiro. O senhor voltou e pediu contas. Os 2 primeiros foram elogiados e recompensados. O último foi chamado de preguiçoso, pois não fez nada com o talento. O senhor tirou dele e deu ao que tinha 10, dizendo: a quem tem será dado mais, mas quem não tem, até o que tem será tirado.